Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Legal, agora eu vou assumir aqui. Obrigado, Fernanda. A gente vai para o nosso quinto painel do dia. A gente vai falar agora sobre compliance no setor público. E para coordenar essa mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, eu queria convidar o Dr. Rodrigo Bittencourt, assessor especial de ética e compliance na Cefaz Alagoas, especialista em compliance público e compliance anticorrupção, especialista em gerenciamento de projetos e professor universitário. Doutor Rodrigo, eu queria passar a palavra para você. Mais uma vez, obrigado por aceitar. E daqui a pouco eu agradeço também os demais palestrantes. A palavra é toda sua, Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer muito o convite de estar aqui mediando um debate com profissionais tão competentes, que são grandes referências na área de compliance público. Né? Para mim, é uma oportunidade muito bacana de aprendizado. Espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo bem, que eu tive que fazer umas gambiarras aqui em relação à imagem do fundo, porque estava tudo virando fundo, inclusive meu rosto. Eu tive que fazer algumas coisas aqui, mas acho que agora está solucionado. Então, para otimizar aqui o tempo, eu já vou convidando aqui o nosso primeiro painelista, a doutora Fabiana Maranhão, que é socióloga com MBA em Gestão e Marketing pela FGV, coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão, Riscos e Controles Internos do Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, Porto de Suape, responsável pela gestão da equipe de compliance, adequação da lei das estatais e assessoria no acompanhamento de reuniões do Conselho Administrativo, Fiscal e dos Comitês de Governança Corporativa. Também faz parte desse painel o doutor Kleber Marques, contador público federal, mestrando em políticas públicas, especialista em compliance anticorrupção. Por 10 anos respondeu pela conformidade da contabilidade do IFPB, que é o Instituto Federal da Paraíba, atuou junto ao Ministério da Economia e Tribunal de Contas da União, autor da metodologia que é utilizada hoje no PNPC, que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, e atualmente atua como secretário executivo de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção do município de João Pessoa. E, por último, a minha amiga, tinha a Sandra, só um minuto aqui, vou pegar aqui direitinho, estou colando aqui um pouquinho. A Sandra Vespasiano, fonoaudióloga, graduada em Administração Empresarial, mestre em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável, especialista em Auditoria em Serviços de Saúde, em Gestão da Qualidade em Serviços, em Compliance e Gestão de Riscos e Aperfeiçoamento em Gestão Pública pela Escola de Governo de Pernambuco. Formação executiva em Governança e Compliance no Setor Público pelo INSPER, servidora pública concursada na Universidade de Pernambuco, coautoria em livros na área de compliance, instrutora conteudista de formação em compliance. E calma aí que faltou aqui só um pedacinho aqui da Sandra para complementar, que a minha colinha aqui desligou no celular. Pronto. Coautoria em livros na área de compliance, é instrutor e conteudista de formação em compliance no setor público no estado de Pernambuco, docente na Católica Business School PUC Campinas e na Uninasal Recife. Esses são os 3 colegas aí que participaram desse painel aqui. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra na ordem em que foram chamados. Agora a doutora Fabiana Maranhão, por favor, para começar com a apresentação dela. Eu só queria... Olá. Tudo bem?
Tudo bom, Fabiana? Só queria dizer como é que a gente combinou mais ou menos para o público que está assistindo. Cada um dos participantes, eles têm até 15 minutos ali para falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua atuação em compliance público, e a gente vai guardar uns 10 minutos para fazer depois um debate ali, para ter a opinião de todos ali em relação a um tema que seja comum. Tá? Então, a gente vai começar agora com a doutora Fabiana, que se tiver algum conteúdo para projetar em tela, algo do tipo também, fica à vontade. Por favor, doutora. Hoje eu não trouxe um conteúdo em tela, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Fui aluna aí de Sandra Vespasiano em alguns cursos no Cefosp. Tenho grande admiração por Sandra, a gente já trocou muitas informações, aprendi muito com ela. É sempre um prazer estar aqui nesse painel com pessoas de referência, como o Kleber, e também o Rodrigo aqui, e a Fernanda agradecendo pelo convite me passado aqui, para estar participando aqui com vocês hoje. A minha experiência, eu tenho apenas 3 anos em SWAP, eu trabalhei em empresas da área privada por mais de 20 anos, então eu passei por área de segurança, área de tecnologia, e aí depois eu recebi um convite para implantar o programa de integridade de SWAP, e que a gente vem fazendo isso com muito afinco, né, e muita determinação. Eu acho que SWAP hoje se transformou aí numa referência aí do setor público, né? A gente vem aí atingindo grandes metas propostas aí pela Secretaria de Controladoria Geral do Estado e pela própria empresa, né? Com o apoio da alta administração, né? Estou aqui para contribuir com vocês com esse painel, passando depois para falar um pouco mais da minha experiência, dando aí a oportunidade para os outros se apresentarem. Eu acho que você pode, Fabiana, já Posso começar. continuar? E aí depois a gente vai na sequência ali com os outros Ok, então, tá certo. Dando continuidade, então, SWAP vem assim com o apoio da alta administração, né? Vem sendo revisado o programa de compliance em parâmetros aí do artigo 3º do decreto estadual número 46856 de 2018, né? A partir de 2018 a gente passou aí a estabelecer e a atender aí o regramento aí da lei das estatais, a 13.303, né? Implantando aí em atendimento a esse decreto o código de ética, as políticas de integridade, fazendo treinamentos, avaliação de riscos, registros contábeis, controles internos e o canal de denúncia, como a gente viu há pouco no painel anterior, né? Então, a gente tem todos esses pilares aí atendidos em SWAP, né? Através, inclusive, da participação efetiva do compliance em todas as reuniões do Conselho de Administração e dos Conselhos Fiscais e do Comitê de Auditoria, e com o apoio aí da auditoria interna do SWAP, né? Então, a gente tem participado ativamente, nada melhor para o compliance do que você participar do negócio da empresa, né? Estar nessas agendas com a direção e com o conselho para que a gente possa apoiá-los e mitigar os riscos para a empresa, né? Já no viés de comunicação, o SWAP vem sendo um destaque por algumas atuações. Nós recebemos o selo de boas práticas da SCGE, uma atuação que a gente tem dentro da empresa no pilar aí de comunicação e treinamento. A gente tem uma ferramenta chamada Se Liga no Compliance, que a gente atua fazendo exatamente essa divulgação de todas essas políticas do programa de integridade de SWAP, né? Então, a gente vem recebendo aí como referência esse selo aí de boas práticas. E tem participado também de fóruns nacionais como referência em relação a portos, né? Recentemente, eu participei de um painel em Brasília, no Fórum do Brasil Export, onde vários portos participaram, levando aí a nossa governança corporativa bem estruturada em SWAP, para que a gente atenda todos esses requisitos aí da 13.303, né? Então, ainda nesse sentido, na última Semana Compliance, Sandra participou já da nossa Semana Compliance em SWAP, a gente trouxe vários palestrantes e temos, inclusive, trabalhado muito no eixo da sustentabilidade, né? Então, a gente vem implantando ferramentas para a gente ter o ISG implantado em SWAP, o Compliance, inclusive, faz parte do regimento interno de SWAP, como pilar de apoio para a gente implantar esse programa de ESG em SWAP. Então, SWAP, para quem não conhece um pouco de SWAP, ela tem 59% do seu território de reserva ecológica, né? Então, SWAP vem sendo referência
grande de sustentabilidade, de qualidade ambiental e de responsabilidade social também com as comunidades que ali abrigam, né, em Suape, né? Então, o Porto tem esse 59% do seu território planejado de preservação ecológica permanente, assegurando aí processos sustentáveis desde a sua concepção, né, visando aí a agenda aí 2030 que a gente vem atender, né? Recentemente, Suape fez adesão ao Pacto Global e aí a gente vem trabalhando muito no relato integrado, que fizemos a publicação, mas a gente vem trabalhando aí para a formação do GRI, já trazendo os ODS aí para o nosso plano, né? E trabalhando muito nesse plano de negócio, que é uma entrega também que a gente faz em conjunto com vários funcionários da empresa, né? Funcionários efetivos, funcionários, para que a gente traga aí um plano de negócios e que a gente atenda aí a todas as metas, indicadores que a gente tem em Suape, né? E para complementar um pouco, avaliar aí a estratégia de 2030, né? A gente mapeou vários processos dentro de Suape e a gente vai proporcionar aí o fortalecimento da sustentabilidade corporativa, bem como fortalecer a marca do legado de Suape, né? Como empresa pública e como empresa referência, como estatal, né? E já no que diz respeito à parte de governança, atualmente o Porto conta com a política de anticorrupção, né? É parte integrante do programa de integridade, então a gente atua muito isso com a política aí dentro do programa de integridade e de gestão de riscos e controles internos, né? Buscando sempre essa melhoria contínua. Recentemente nós passamos pela primeira fase aí do processo de certificação aí da ISO 9000, 14 e 16. Estamos aí nos preparando para receber a auditoria agora no final do mês de dezembro, para que a gente tenha estabelecido aí mais esse marco para a Suape, né, sendo um porto sustentável e que a gente se certifique aí, e buscando, inclusive, no plano de negócios, já colocando isso como meta, a ISO 37001 para o ano que vem. Então, a gente vem trabalhando fortemente aí nesses pilares, né, fazendo o trabalho interno aí para que a gente atenda todos esses requisitos, né? Ainda no que diz respeito ao comprometimento do Porto de Suape em relação à ética e à transparência, né? Suape vem atendendo a todos esses requisitos aí da LAI. Então, hoje nós temos o atendimento aí pela Secretaria de Controladoria Geral do Estado em 100% de atendimento, e aos índices também de adequação do controle interno e da lei das estatais. Então, hoje, até o último quadrimestre, tivemos a avaliação da SCGE, a gente vem atendendo a esses requisitos de 100%, né? Suape aí mantém as avaliações aí sempre atendendo aos requisitos aí, né? E em relação à gestão de risco, com a certificação a gente teve a oportunidade, inclusive, de colocar em prática a nossa política, que foi revisada pelo Conselho de Administração, né? Tendo aí o apetite de risco definido na nossa política, que está disponível aí no site, se vocês quiserem consultar, depois ela está aí toda publicada já, para que a gente atenda aí as práticas de gestão e de atividades de comunicação, estabelecendo aí, nesse contexto, a identificação e análise de avaliação e tratamento e monitoramento de análise de gestão de riscos, né? Recentemente, quando a gente fez a avaliação aí, a primeira fase com a certificadora, ele ficou impressionado com a nossa gestão de risco, né? Inclusive relatou, trazendo aqui em primeira mão para vocês, que ele considerou uma das melhores gestões de risco que ele tinha feito análise na auditoria. E aí, com o apoio aí da SCGE, a gente conseguiu estabelecer aí, implantar esses requisitos em Suape, né? E aí eu coloco para vocês aí que o Porto também atende aí com um monitoramento de ações propostas, visando aí nossos alcances dos nossos objetivos no marco estratégico de Suape, né? E aí a gente vem trabalhando aí nesses treinamentos, inclusive para terceiros e funcionários, para que a gente atenda todos esses requisitos. Eu fico à disposição, eu trouxe um pouco resumido do que a gente faz, Sandra conhece um pouco mais, pode aí falar até um pouco, ela participou de nossa Semana Compliance, aí da minha chegada lá em 2019 como painelista, né? E foi extremamente importante para a gente tê-la naquele momento, e a gente vem dando continuidade a essas atividades para que a gente traga mais ética e integridade aí para o governo. Fabiana, muito, muito bacana seu relato. Legal, inclusive, que aí em Suape você tem aquela experiência de lidar
com aquela parte mais, vamos dizer assim, setor público, administração direta, mas também com viés de empresa, por ser uma estatal. Então, tanto você tem a 3.303 ali para manejar as ações, como tem também aquelas iniciativas mais clássicas de setor público, né? E muito bacana que vocês tenham, inclusive, iniciativas de ESG, porque é uma coisa que a gente está vendo se discutir muito. É lógico que o setor privado está bem na vanguarda disso aí, mas a gente vê uma empresa estatal do porte de Suape, um dos portos mais importantes aqui do Nordeste, né, o mais importante do Nordeste, aliás, já implementando esse tipo de prática, eu acho muito bacana e motivador até, né, para a gente que milita na gestão pública, ver que a gente tem condição de implementar as boas práticas que são possíveis de fazer no privado e de trazer também para a nossa realidade pública. Muito, muito obrigado aí, meus parabéns. Eu vou convidar agora o doutor Kleber Marques, que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre o trabalho dele, da metodologia que foi desenvolvida por ele. Doutor Kleber, está com você aí, acho que você tem um material para apresentar para a gente, não é isso? Isso, boa tarde, pessoal. Agradecer a oportunidade de estar aqui também nesse painel, né, com só nomes nacionais e representando aqui o Nordeste, né? É uma satisfação muito grande estar e conhecê-los aqui, não pessoalmente, né? Tive o prazer de conhecer a Sandra, mas almejo conhecê-los também. Vou compartilhar aqui o material rapidamente. Tentar ser o mais breve possível aqui. Tá, aqui a gente vai falar um pouco sobre o poder de compra no setor público, tá? E como um fator de risco à fraude e corrupção. Então, hoje é um trabalho que está sendo utilizado, né, pelo Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e pelo Tribunal de Contas da União, encabeçado naquele software, né, que é o e-Prevenção. Então, aqui eu queria trazer rapidamente um trecho de Gênesis, né, vamos deixar esse momento, e mostrar que a corrupção ela está no mundo desde a criação. Tá? Então, não tem como não falar de corrupção, não tem como nós ignorarmos a corrupção, tá? Não tem como a gente deixar de lado e não fazer de conta que ela não existe. Ela entrou no mundo junto com o ser humano. Tá? Então, naquele momento que o livre-arbítrio foi dado ao ser humano, ele escolheu conhecer do bem e do mal. E naquele momento, tá, a corrupção entra no nosso mundo. A origem do programa, a origem da metodologia, ela parte lá de trás, 2017, na auditoria operacional que foi feita pelo Tribunal de Contas da União, a qual foi convidado, e ensejou nesses acórdãos que tem aí embaixo, tá? Esse 958, 1661, 550, 237, foram uma série de acórdãos para uma grande auditoria operacional que aconteceu com pilotos no Mato Grosso do Sul para medir a suscetibilidade das organizações públicas daquele estado. E naquele momento foram avaliadas todas as organizações públicas, entenda organizações públicas como qualquer órgão, empresa estatal, direta, indireta, economia mista, tá? Que arrecade, gerencie, monitore recursos públicos, incluindo aí Sistema S e conselhos de classe. Então, o poder de compra foi uma metodologia que nós desenvolvemos, ela é paraibana, tá? Uma metodologia paraibana a serviço da prevenção à corrupção, nessa parceria junto com o Tribunal de Contas da União, que tinha esse projeto, um projeto do Mato Grosso do Sul. E para lá eu fui chamado, fiquei 1 ano e 8 meses lá trabalhando e pesquisando sobre isso. E literalmente foi uma pesquisa, fizemos uma pesquisa científica, né, para comprovar e para poder fundamentar a metodologia. O poder de compra, o TCU tinha definido já isso, né, definido isso em alguns conceitos, lá em 2002, pela Comissão de Ética da Presidência da República, e também o TCU vinha construindo essa ideia. E o poder de compra, assim, ficou definido como o valor, tá, que é colocado à disposição do gestor e que ele pode utilizar de forma discricionária. Então, é o valor de gasto que o gestor público tem para utilizar de forma discricionária. Então, toda vez que houver a discricionariedade do gasto, toda vez que tiver a opção dele ele decidir do como ele vai gastar, então, naquele momento, você tem a vulnerabilidade do recurso público, certo? Então, e como a gente chegou nessa teoria aí? Tá? O trabalho foi um trabalho de pesquisa, como falei, originou aí em 3 acordos, então os acordos estão publicados, e no final tem um relatório, e a gente entregou 3 materiais, né? A gente fez 3 relatórios técnicos, 3 peças para o Tribunal de Contas da União.
o que fundamentava o poder de compra no setor público federal, um segundo relatório técnico que mostrava o poder de compra no setor público nos sistemas S e conselhos de classe, porque foi utilizado uma outra forma de se obter esse resultado, através de análise das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, né, trabalhando aí em favor da prevenção à corrupção, onde você analisa a conformidade e a qualidade das informações contábeis, e um relatório técnico chamado Poder de Barganha, que isso pode ficar para um próximo painel, tá? O poder de barganha no setor público. É um verdadeiro cisne negro, o poder de barganha, tá? Mas depois a gente comenta. Então, para poder chegar a essa conclusão, a gente precisaria ter a tipicidade, ou seja, o Tribunal de Contas queria uma metodologia, uma forma de um fator de risco, melhor chamando, que pudesse ser utilizada do menor município às maiores organizações públicas brasileiras. Então, para poder fazer esse estudo, a gente precisava testar o experimento científico, e para isso a gente precisava fazer como analisar esses documentos se a maioria dos municípios não tem os relatórios de contabilidade publicizados, não tem portais de transparências, as demonstrações contábeis não são tão claras e nem tão fidedignas. Então, a gente partiu para estudar os institutos federais de tecnologia. Pegamos 27 institutos federais, um de cada capital brasileira, tá? E o do Distrito Federal. Por que os institutos federais? Os institutos federais hoje, eles se assemelham muito ao município. Ele tem um grande poder, um potencial orçamentário financeiro, ele possui ações de educação, que é a finalidade dele, mas o Instituto Federal ele fomenta ciência, tecnologia, ele fomenta a economia local, ele tem ações sociais, planos de ações sociais como assistência estudantil, ajuda dentro da comunidade em outros projetos e políticas públicas que fazem aquele município se desenvolver. Então, a similaridade com as ações orçamentárias financeiras, falando mais tecnicamente, de um município, ele é muito próximo. E o poder discricionário, ou seja, o poder de gasto, de mando de um reitor de um instituto federal se assemelha ou até é maior do que um prefeito da maioria dos municípios brasileiros. Então, o orçamento do Instituto Federal, na maioria das vezes, ultrapassa os orçamentos de pequenos e minúsculos municípios que tem aí. Então, a gente fez essa análise e, durante 5 anos, analisamos os últimos 5 exercícios dessas 27 organizações. Mas por que esses 5 exercícios? Primeiro, porque foi a mudança da contabilidade brasileira, tá? A mudança da contabilidade pública entre 2013 e 2017 foi o plano de expansão da rede federal, onde você teve o maior aporte do governo federal de recursos, foram bilhões de reais destinados a essas organizações. Então, você tinha um alto volume de recursos direcionados para essas organizações, você tinha uma padronização internacional da contabilidade pública no Brasil, adotando os conceitos internacionais da PECASP, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público de forma internacional, ou seja, a adequação ao Brasil nessas normas. E você conseguiu, dessa forma a gente conseguiu analisar toda a tipologia do gasto. Então, nós examinamos aproximadamente 2,7, 2,8 bilhões de reais e que rastro, que caminho, que trilha esses recursos faziam, do seu nascimento, falar assim uma linguagem mais técnica, da fita software, ou seja, da aprovação da lei orçamentária até o gasto, até o fornecedor que recebeu esse dinheiro. Então, a gente mapeou os 2 e poucos bilhões de reais, esses 5 exercícios dessas 27 organizações. E percebemos similaridades nos gastos, ou seja, as 27 organizações, cada uma no seu cantinho, cada uma com seu gestor, cada uma com seu pensamento e sua discricionariedade, mas o gasto tinha uma trilha. O gasto tinha uma trilha que chamou a atenção para a análise da equipe. Então, essa metodologia, tá? A gente, na verdade, houve uma melhoria nesse produto, porque ele foi pensado, tá? Foi concebido em 2002, um estudo muito raso ainda pela Comissão de Ética da Presidência da República, e até talvez por falta de mecanismos de tecnologia, né, softwares de análise de BI e tal, eles talvez não tenham andado muito com essa pesquisa. Então, depois foi feito um novo levantamento pela Secretaria de Controle Externo do TCU, a SECO, uma secretaria especializada só em combate à fraude e corrupção, e depois chegou ao nosso, que foi consolidado como uma metodologia a ser utilizada pelo próprio Tribunal de Contas. Essa terceira premissa, ela foi levada em conta
as outras duas, né, as análises que já tinham sido feitas, e todo o estudo que a gente desenvolveu das classificações de corrupção que foi, digamos assim, percebidas dentro daquelas trilhas que foram analisadas no material. Disso aí foi consolidado um acordo chamado Acordo 958/2019, onde ele chancela que o poder de compra do setor público é um fator de risco à fraude e corrupção. Ou seja, quanto maior o fator de compra, o poder de compra, desculpa, maior o risco que essa organização está sofrendo. Então, aí você tem como direcionar esforços de auditoria, de análise, então, para aquelas organizações que têm um maior poder de compra e que não necessariamente você tem maior orçamento. Eu posso ter um poder de compra alto, que está relacionado proporcionalmente à discricionariedade, e ter um orçamento pequeno, tá? Então, isso está muito ligado ao como gastar. Então, nesse ínterim, né, agora em 2019 para 2020, isso foi institucionalizado, né, junto com a ENCLA, o Tribunal de Contas da União, a CONAS, a Tricom, e foi criado o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. O que está descrito aí nessa prática, aí no Guia Prático para a Aferição do Poder de Compra, é exatamente a metodologia que nós desenhamos para aquele tribunal e está publicizada nesse material. Só que a metodologia que foi utilizada pelo tribunal não é exatamente a que a gente utiliza hoje no município de João Pessoa. Tá? Como secretário de Integridade e Governança e Prevenção à Corrupção, a gente também está fazendo parte, o município também faz parte do projeto PNPC, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, mas a gente já fez adaptações à realidade do município de João Pessoa, porque a grande diferença que existe entre um software fazer uma conta matemática, onde você tem uma equação, onde nessa equação você tem variáveis, tá? Vamos chamar de variáveis, vamos chamar de incógnitas, né? Você tem as incógnitas nas equações, os elementos desconhecidos, mas um desses elementos entra também a discricionariedade e a capacidade de análise do agente, ou seja, do contador que analisa a demonstração. Então, na hora que eu pego a equação e coloco no software, ele faz um cálculo matemático reto, então ele vai me dar sempre um gráfico exato, onde não vou levar em consideração uma análise mais profunda daquele município. Coisa que a gente fez aqui em João Pessoa. Fizemos uma análise mais profunda, analisando as especificações daquele município e não tratando ele como uma equação matemática que foi apontada aí no relatório. Fica até como uma crítica, porque na época isso foi, digamos assim, apresentado nos relatórios que a análise não poderia ser uma análise muito direta, e sim teria que ter um profissional, um contador, já puxando para o lado de cá, né, para fazer essa análise de forma inicial. Então, a gente tem aqui as diferenças, eu posso nominar aqui, o sistema hoje ele faz o cálculo com base num questionário de boas práticas de combate à fraude e corrupção, ou seja, um grau de aderência que aquela instituição possa ter, e ela responde, o gestor responde ao questionário, e o sistema automaticamente te avalia se a sua organização ela tem aqui na linha, no eixo Y, né? Aqui na vertical, o poder de compra, e na horizontal você tem o grau de aderência. Aí você tem uma diferença pequena, mas que isso representa alguns milhões de reais, tá? Então, o sistema, quando ele faz o cálculo, ele vai dizer onde a instituição está, em que quadrante ele está. E na hora que a gente faz o cálculo, digamos assim, manual, levando em consideração as variáveis que cada município pode ter, eu consigo um resultado mais fidedigno para aquele município. Tá? Então, depois do diagnóstico do sistema, ele dá esse diagnóstico mostrando o grau de risco, ou seja, essa organização, no caso, o lado aqui onde tem, do meu lado direito, né? Não sei que lado está aparecendo para vocês, mas onde tem meu nome embaixo. Então, você tem uma organização que ela está com alto poder de compra, muito alto poder de compra, e com iniciado grau de aderência, ou seja, essa organização ela tem poucos mecanismos de prevenção, tá? E tem um grau de aderência, ele tem um grau de aderência iniciado, mas tem um poder de compra muito alto, ou seja, passa recursos acima de 100 milhões de reais nessa organização. No gráfico aqui da esquerda, eu tenho onde mostra que a organização ela está no índice básico, ou seja, ela autodeclara que ela tem algum tipo de mecanismos de prevenção, detecção, investigação, monitoramento, ela tem
procedimentos e processos que podem estar contribuindo, mas ela também tem um poder de compra muito alto. Tá? Após essa análise, o sistema ele monta um gráfico aí de radar, e a gente também tem duas diferenças, e a gente vai fazer aqui uma análise desse relatório. Isso aqui são duas instituições verdadeiras que foram analisadas pelo sistema, tá? A mesma organização analisada pelos sistemas. Então, aqui onde tem a seta amarela, eu tenho aqui uma linha azul e um diagrama em vermelho dentro dele. E eu tenho os 5 mecanismos ao redor do pentágono: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. O respondente, o gestor que respondeu essa pesquisa, no gráfico esquerdo, as diferenças a gente já percebe que um gráfico para o outro, eu tenho 3 linhas, a outra só tenho 2 linhas. Tá? Eu tenho no gráfico da direita, eu tenho uma linha vermelha, uma amarela e um azul. No gráfico da esquerda, eu tenho uma linha vermelha e uma linha azul. Então, a vermelha, como bota na legenda logo abaixo, diz que é a sua instituição, aonde você está. Azul é o mínimo esperado, onde se esperava que essa organização estivesse dentro do seu padrão de poder de compra, como você tem seus mecanismos instaurados. O gráfico da direita é a mesma coisa, só que eu tenho aqui o máximo, que seria o estado da arte, a melhor situação possível que essa organização possa apresentar. Eu tenho no amarelo o mínimo, ou seja, um aceitável para essa organização, com base no seu poder de compra, e tenho a realidade, é o que a organização respondeu. Então, vamos fazer uma leitura. Aqui o gráfico está me dizendo o seguinte, no gráfico do lado esquerdo, tá, com a seta amarela, está me dizendo o seguinte, que essa organização, esperava-se dela que ela tivesse, no mínimo, 80 pontos em prevenção, que ela tivesse processos, procedimentos e mecanismos de prevenção que atingisse, no mínimo, 80 pontos para se prevenir com base no porte do poder de compra que ela tem. E essa organização, ela só deu 20 aqui, tá? Ou seja, ela está bem aquém, ela tem quase nada de mecanismos, ela está num nível muito raso de processos, procedimentos, mecanismos de prevenção. Em contrapartida, a detecção também. A detecção estava pedindo aqui na faixa de 60, tá? O esperado era que ele estivesse aqui em 60, e ele respondeu com 30, aproximadamente 30. Então, ele também não detecta, ou seja, ele não consegue prevenir, ele nem consegue detectar. Mas, por outro lado, a investigação, o esperado é que ele investigasse os 80, né? 80 não, 60. Ele investigasse os 60. E ele está investigando os 60. Então, quer dizer que ele não previne, ele não detecta, mas ele percebe que o fato está acontecendo. O fato está acontecendo, ele está apurando, fazendo a investigação, só que aplicar os corretivos necessários para que o fato não volte a acontecer, ele não está fazendo. A gente percebe isso quando ele veio aqui no indicador correção, que deveria estar também na casa dos 60, né? Ele está lá embaixo, em 20. Então, ele não está corrigindo. E monitoramento, 0. Então, eu tenho uma organização que não previne, não detecta, percebe, investiga e não dá em nada. Então, isso você vai fomentar a cultura ruim, né? Você vai fomentar a cultura ruim, porque vai cair naquelas, olha, aqui as coisas não dão em nada, termina em pizza. Então, esse é o diagnóstico, o autodiagnóstico dessa própria organização, o que o dirigente respondeu, tá? Então, com base nas respostas, isso foi mapeado. Já no gráfico daqui, no caso da direita, eu consigo também enxergar os mesmos resultados, só que eu tenho o estado da arte aqui, onde ele deveria chegar em 1000, tá? A gente tem uma medição diferenciada, não trabalha de 0 a 100, a gente vai até 1014, 1044, não me lembro agora de cabeça o dado exato, e o esperado é o amarelo, ou seja, é o mínimo necessário que a organização deve implementar para manter um padrão básico de controle de acordo proporcional ao seu poder de compra. Essa organização ela deveria estar implantada aqui em 800, era o mínimo esperado, e ela está muito aquém, né? Ela está aí no 200, na questão de prevenção. A detecção, ela está detectando mais do que o necessário, ou seja, ela está percebendo que a fraude, a gente não vai nem falar aqui de fraude, tá? Ela está percebendo que as desconformidades estão acontecendo
Ela está investigando, mas ela não corrige e nem monitora. Então, assim, o resultado é muito próximo do outro, mas você percebe que nesse aqui ele acaba sendo mais fidedigno, porque ele mostra que você está gastando tempo, recurso, homem-hora, tá? Apagando incêndio. Como assim apagando incêndio? Eu estou indo para o gráfico vermelho, que está mostrando que eu estou detectando muito mais do que eu devia detectar. Eu estou conseguindo perceber todas as falhas de processo que a empresa tem. Eu estou abrindo os PADs, eu estou abrindo as sindicâncias, eu estou fazendo o processo, abrindo e startando os processos de investigação, tá? Mas eu não estou corrigindo nada. Eu estou engavetando, tá virando pizza e nem estou monitorando novamente se esse risco está tornando a acontecer. Então, não tenho estatística nenhuma. Então, mais uma vez, a organização está perdendo, né, nesse sentido. Tá? O sistema, ele na mesma hora, depois de fazer essas respostas, ele vai construir para você um plano de ação que vai te auxiliar na construção do seu programa de integridade. O sistema não vai fazer um programa de integridade para você. Com base nos cinco elementos aí, nos 5 mecanismos, prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento, ele te dá o diagnóstico, que é que você está verde, laranja, branco, amarelo ou verde. Então, a única coisa que, com base nas suas respostas, que estaria teoricamente funcionando na sua organização é o canal de denúncias. Só que existe uma dúvida muito grande. Os colegas falaram muito bem aí de canal de denúncia, e às vezes, na organização, você pergunta, você tem canal de denúncia? O cara faz, tenho. Tá lá na ouvidoria, lá, tal, entendeu? Mas a gente aqui, a pergunta é, se a gente está tratando de um município, então o município tem canal de denúncia? O município tem, está ligado ao portal de transparência, tem a ouvidoria central do município. Não. A gente quer saber se a sua secretaria tem um canal de denúncia, se aquela autarquia tem um canal de denúncia, tá? Se aquela empresa tem um canal de denúncia, se existe uma forma de comunicação, como os colegas bem colocaram, da base para com a alta administração daquela organização, não necessariamente do município. E sim, se essas denúncias, esses chamamentos, vamos chamar assim, não forem apurados aqui localmente, aí sim eles iriam para a ouvidoria central. Então, a grande maioria dos respondentes responderam que tem canal de denúncia, porque no município no qual ele faz parte, em algum momento criaram uma portaria que tem um canal de denúncia, mas efetivamente ele não funciona. Tá? A gente trabalha com um plano de ação semelhante, né? O plano de ação é com base nos elementos e uma coisa simples, como, quem vai fazer, quando vai fazer, uma data limite e quanto vai custar. Isso aí era a matriz, digamos assim, que virou o sistema, né? Virou o sistema aí prevenção. Isso aí é o material, digamos assim, original do trabalho. Então, a ideia do programa é auxiliar aos gestores, e principalmente os pequenos gestores, a como fazer e como andar com o seu programa de integridade. A dificuldade fica apenas aí em relação à evidenciação e à fidedignidade da informação. Porque na hora que eu tenho um software que responde uma pergunta de sim ou não, e não é levado em consideração a variável que dos 5.500 municípios brasileiros existe, eles não são iguais. Então, eu não posso pegar uma equação matemática linear e jogar para 5.500 municípios e a dizer que todos eles vão responder fidedignamente a esta fórmula. Tá? Então, para isso, para que essa variável que vai afetar diretamente o diagnóstico do e-prevenção, o diagnóstico da metodologia do poder de compra, para poder fazer esse apurado e você ter realmente um cálculo, um poder de compra calculado de forma fidedigna e não maquiar essa informação, você precisa ter um contador para isso. Você precisa ter um contador capacitado, um contador que entenda de como aquela máquina está funcionando, que ele entenda as demonstrações contábeis do município, que ele verifique se as informações que estão sendo alimentadas, que vão alimentar o sistema, são fidedignas e são reais, para poder, nesse momento, você ter um retrato daquela organização. Para só depois disso você partir para as outras etapas e as outras análises de risco. Pessoal, era esse o recado. Muito obrigado. Estão aí meus contatos, tá? E estou à disposição aí para os debates. Kleber, muito obrigado pela sua apresentação.
Cara, achei muito, muito interessante a metodologia que vocês desenvolveram e concordo muito com o que você falou em relação, não existe gestão de compliance, gestão de integridade que não leve em consideração análise de contexto. Não existe. Não existe fórmula aplicável a qualquer tipo de instituição, a qualquer tipo de área, segmento econômico. A análise do contexto que está inserida, aquela organização, né, aquela empresa, tudo, ela sempre tem que existir. Existem sempre muitas particularidades, até regionalismos, eles influenciam nesse tipo de coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de prática de assédio moral, assédio sexual, até regionalismos mesmo, eles entram muito nessa avaliação, dependendo de onde está localizada a organização. Então, assim, concordo, acho muito importante que tenha sempre esse olhar humano nas instituições, e acho que a gente tem uma metodologia estabelecida para fazer isso, inclusive fazendo uso de um sistema, mas tendo também o olhar humano, o trabalho de um contador público também ali, eu acho que é fundamental. E a gente está nesse processo, né, de amadurecimento de processos que sejam aplicáveis no setor público, e achei muito, muito interessante aí o seu case aí, a apresentação. Cara, agradeço demais. E agora eu vou chamar a Sandra Vespasiano, minha amiga, que vai falar um pouquinho também da experiência dela, algumas palavras, e para finalizar o painel, depois vou trazer algum tema aqui para a gente debater e ter a visão de todos nós aqui. Sandra, por favor. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, Fabiana, Kleber, meus amigos, Márcio, Luiz, agradecer a Fernanda, a Saavedra, a Maria Rosa, porque quando a gente começa a falar de compliance público hoje, e Rodrigo trouxe agora a palavra que já estava na minha cabeça desde o início do painel, que é a maturidade, a gente começa a perceber como nós evoluímos em estabelecer um compliance que foge da tradução da expressão do inglês para uma estrutura que é de uma alta complexidade, que hoje a gente já consegue perceber nas ações e nas práticas desenvolvidas, principalmente dentro das falas que esse congresso trouxe, até porque eu estou assistindo desde amanhã. E nesse painel em especial, nós temos a Fabiana, que para o nosso estado, ela foi a própria representação da materialização da 13303. Por quê? Porque quando eu trouxe para o estado o projeto de formação dos servidores para uma visão do compliance dentro de uma racionalidade substantiva, a gente sair um pouco dessa racionalidade instrumental, que só o mercado é que define as respostas e a visão de consequência, a Fabiana ela vem da governança corporativa, da área privada, mas com uma riqueza para estabelecer os valores públicos dentro de uma estatal formidável. E ela trouxe essa organização e ela trouxe para o estado de Pernambuco o desejo de se organizar em relação ao compliance que era possível, independente de estabelecer programa de integridade ou não. Ela montou uma equipe. Né, porque eu vejo isso, e eu vi desde a época que ela começou, que eu falo isso com toda segurança. Foi a Fabiana que trouxe para a SUAP uma visibilidade e a força que o Estado precisava para disparar os outros sistemas estruturadores do compliance. Então, e o Kleber, ele traz a maturidade de uma teoria que eu disse a ele a semana passada, que eu me apaixonei por essa teoria, até porque quando ele traz esses indicadores a partir de um gráfico de radar, ele traz um cenário que pode ser analisado, e que eu trabalho com análise de cenário e dinâmica de sistema, para você identificar que riscos eu preciso minimizar para alcançar os objetivos da minha instituição, do meu órgão público, e evitar o máximo possível os riscos de integridade. Então, vejam que trabalhar compliance público hoje, e que para mim foi talvez o maior propósito, é formar gestores que tivessem uma visão além da percepção do que é corrupção e fraude ou atos ilícitos ou riscos de integridade dentro de órgãos públicos. Eu preciso de gestores que tenham uma maturidade para entender como Fabiana, como Kleber e como você, Rodrigo,
estabelecer um compliance maduro dentro da organização pública e que precisa da confiabilidade para a continuidade dessa nova área estratégica dentro de um modelo de governança moderno. E que nós, do setor público, precisávamos estabelecer, até para poder ter uma linguagem de irmã ou fraternal com a empresa privada nos principais processos institucionalizados, como as contratações, como a realização das políticas públicas através de empresas de terceiro setor e outras práticas muito sedimentadas hoje nessa relação público-privado e terceiro setor. Então, a experiência que eu trago é que, em 2019, a gente estabeleceu aqui no estado de Pernambuco uma formação para todos os agentes públicos e que fugia dessa questão de só identificar o que é corrupção e fraude. Na realidade, o que nós estávamos plantando, e hoje eu percebo que a gente já consegue, é trazer para os gestores uma percepção da consequência das suas tomadas de decisão dentro de uma racionalidade que seja mais voltada para a dignidade humana e para as questões de responsabilidade com a sociedade. E isso é uma visão SG que a Fabiana falou muito bem, que já está sendo desenvolvida em SUAP. E que hoje eu me sinto muito feliz de ver isso no estado de Pernambuco. Eu vejo gestores, secretários, o próprio governador com sua equipe, prefeitos já conectados com o estado, que são mais próximos, terem essa preocupação com as suas tomadas de decisão, não só em relação ao que o mercado deseja como resposta para o seu desenvolvimento econômico, seu planejamento financeiro, a utilização dos seus orçamentos de forma devida, mas principalmente para a realização de práticas que estão visando a ética e também, é claro, né, a conformidade na realização de políticas públicas no atendimento das necessidades da população. Então, hoje, talvez, o que eu quis trazer para esse painel é exatamente essa maturidade do compliance no setor público, e já está no país inteiro, mas que eu me sinto muito, muito, muito feliz, porque o Nordeste tem cientistas, tem professores, grandes gestores, e que uma boa parte deles está aqui nesse painel. Parabéns para você, Rodrigo, Kleber, Fabi, e acho que eu também estou de parabéns, porque eu estou no meio de vocês. Um grande beijo. Sandra, poxa, muito, muito obrigado aí pelas suas palavras, pelo seu relato. É muito bacana, né, que a gente possa hoje estar exaltando que é visível que existe um aumento dessa maturidade nas práticas que vêm sendo implementadas. Desde o trabalho que eu faço aqui, que o Kleber faz, a gente está em áreas diferentes, cada um evoluindo e trazendo uma contribuição que pode ser utilizado por outro colega de outro estado. Então, assim, a gente sabe que esse trabalho voltado para a integridade, né, que é uma palavra que eu sempre gosto muito de usar, ele é um trabalho de formiguinha, ele é uma construção de cultura que a gente tenta fazer. Então, toda e qualquer melhoria que é trazida por algum profissional que possa ajudar a gente a ir montando essa estrutura, eu acho que é extremamente valioso. A gente não tem processos fechados, não tem modelos fechados ainda, a gente tem uma cultura sendo construída. E é muito bacana ver que a gente tem contribuição partindo de diversos lugares e segmentos. E te agradeço demais. E agora, calma, que a gente vai entrar na parte boa agora também do debate, que eu estava pensando em trazer alguma provocação para que nós, que somos profissionais de compliance, que atuamos no setor público, porém em áreas diferentes ali, cada um com a sua particularidade, para que a gente pudesse dar uma visão de um mesmo assunto. E aí eu escolhi uma notícia que eu vi esses dias, que estava falando aqui sobre a questão do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem dinheiro colocado numa offshore, né, fora do país. Ele teve uma audiência para explicar, né, para os parlamentares sobre isso. E deixaram bem claro que não necessariamente isso aí configura crime, porém eles falam da possibilidade de conflito de interesse.
E no setor público, a gente tem muito, assim, eu sempre vejo essa dificuldade que a gente tem de explicar para as pessoas que trabalhar com base na integridade é, muitas vezes, você ter que colocar uma visão de integridade na leitura que você tem de determinados normativos e legislações. É possível estar em conformidade e não estar agindo de forma íntegra. A gente sabe disso. A gente sabe que existe uma questão de interpretação de legislações e normas, de brechas e falhas mesmo em processos que permitem que as pessoas se utilizem disso. E é sempre essa dificuldade, porque o que é mandatório no setor público é aquilo que está previsto na lei, aquilo que está previsto na norma, e trazer essa visão um pouco mais crítica não é um caminho fácil. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês lidam com situações como essa, com aquilo que não é notadamente ilegal, mas aquilo ali entra em conflito com aqueles valores de integridade que a gente trabalha no compliance ali, a questão que envolve somente conflito de interesse, aquilo que envolve o que a gente chama da aparência, né, da ética da integridade, o quanto ela é importante, porque as organizações públicas elas funcionam baseadas na credibilidade que a sociedade dá a elas. Então, não adianta você dizer que formalmente você cumpre as normas, que você tem processos desenhados e auditáveis, se a percepção que a sociedade tem do trabalho do seu órgão e tudo, ela não é boa, se a visão que se tem de determinado servidor público não é de alguém que age de forma íntegra, ética. Então, eu queria saber como é que vocês trabalham na realidade de vocês com uma situação como essa. Eu vou falar uma prática que a gente tem em SOAP. No programa de integridade, a gente tem uma política chamada política de partes relacionadas. Então, quando o conselho de administração ele assume e os diretores assumem, existe o comitê de elegibilidade que faz a análise de toda a documentação, com base no cadastro que está previsto na 13303. E a gente cria aí um mapa de informações e aí todos os administradores eles têm que preencher. Empresas que, porventura, eles fazem parte. Então, a gente recebe toda essa documentação e aí a gente mitiga esse risco provável de um... Fabiana, na sua última fala, eu acho que sumiu um pouquinho o áudio. Pessoal, um minutinho, também é importante com o tempo, tá? A gente está aqui com 5 minutinhos para encerrar esse painel. Fiquem atentos aí para poder realizar as considerações finais. Eu falei até rápido, porque a gente tem essa política de partes relacionadas, que aí a gente atende esses requisitos aí com um comitê de elegibilidade que é formado por alguns funcionários para que faça esse parecer independente aí do compliance, né? Ótimo. Então, pessoal, pelo olhar da Fernanda, então vamos considerar já esse nosso comentário já como também a nossa participação final também no painel aí, com as considerações, tá bom? Quer falar, Sandra? Kleber. Pela ordem, né? Então vamos lá. Eu vou fechar da forma na qual abri, né? Então eu trouxe uma passagem bíblica para abrir e vou encerrar dessa mesma forma. Eu acho que está em compliance hoje, tá? Existe uma passagem aqui, Josué 1:5, se eu não me engano, que ele diz o seguinte: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Seu caminho tem que ser reto, né? E tudo que é diferente disso é do maligno. Então, em compliance é isso, não existe meio compliance, tá? Não existe meio certo. Ou você está certo ou você está errado. Então, a gente está na norma, ou a gente está em conformidade, ou nós não estamos em conformidade. Então, um programa de integridade hoje, a gente não adianta ter só para tê-lo. Você pode até ter por tê-lo, porque é moda, mas a sua empresa não vai funcionar, né? Então, você pensa que você acha que compliance é caro, né? Pense sem compliance. Tá? Então, acho que é isso aí. Ou seja, não dá para ser meio termo. Tá? Hoje a gente tem que ser retilíneo mesmo. Muito obrigado, Kleber. Agora, Sandra, por favor. Como minha área é formação, eu traria esse caso para ser analisado os riscos de se manter esse comportamento, de você ser um gestor público e de você possuir um offshore fora do Brasil. Então, qual é o risco de você ter isso e que impactos isso vai surgir ou vai disparar
para as outras pessoas que estão tentando evitar que isso aconteça dentro dessa dinâmica pública. Então, na realidade, eu vou jogar a bola para frente, ó. Analisa aí, para saber o que é que isso vai repercutir lá na frente. Mas eu acho que é como o Kleber falou, ou você é correto, ou você não é. Então, acho que não existe meio termo, né, para isso. Uma intervençãozinha bem rápida. O trabalho, tá, da auditoria que foi feita no Mato Grosso do Sul em 2017 resultou num relatório que está lá no site do PCU. Vocês podem procurar lá, que é o relatório de suscetibilidade das organizações públicas do Mato Grosso do Sul. Pegando a sua pergunta aí, Rodrigo, lá, agora que veio o gatilho, nessa autoavaliação, os gestores se autodeclararam. 70% dos gestores que foram entrevistados em todo o estado do Mato Grosso do Sul, está no acórdão, isso não é palavra minha, tá? No acórdão e no relatório, eles se declararam que eles não tinham nem competência, nem currículo para estar nos cargos que eles estavam ocupando naquelas organizações públicas, tá? Então, aí vem a questão da gestão pública profissional, né? E não política, tá? Então, aí responde também aí o seu questionamento. Perfeito, bacana. É a percepção que a gente tem de que é sempre preciso fazer uma análise do ponto de vista da imagem, né, da reputação da instituição que você representa ou daquilo que você representa, né, enquanto gestor público ou enquanto, no caso, agente político. Né, a gente tem que ter sempre essa percepção de quem é o público a quem a gente responde, né, qual é a percepção que eles vão ter do nosso trabalho, das nossas ações. Então, a gente sabe que isso aí nunca é uma coisa amarrada, muitas vezes ali apenas num processo, apenas no normativo, mas depende muito da gente trabalhar essa percepção de conduta, né, das pessoas que ocupam somente esses cargos estratégicos. Né? Então, pessoal, para encerrar, eu queria agradecer demais aqui a presença da Fabiana, da Sandra, do Kleber, as contribuições que vocês trouxeram, a discussão de alto nível que a gente conseguiu apresentar aqui. Adoraria até que tivesse muito, muito mais tempo para isso, mas a gente ainda tem vários outros colegas também com cases muito interessantes para serem trazidos. Então, a gente tem um tempo mais exíguo, mas agradeço demais a participação de vocês. Espero que o público tenha gostado e vou passar a bola agora para nosso mestre de cerimônias aí que vai tocar o evento. Pessoal, muito, muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Eu queria agradecer vocês pelo painel, fazer essa troca de experiência no cenário público, então acho que é sempre grande valia. Queria agradecer a você, Rodrigo, ter mediado aí o painel, o Kleber, a Fabiana e também a Sandra, por estarem aqui contribuindo, mas eu não peguei a bola que a Sandra mandou, hein? Ela falou, vou tacar a bola, eu não peguei. Mas eu estou aqui sendo mestre de cerimônia só para dar uma descontraída para a gente ir para o nosso último painel do evento, e vai muito rápido o nosso dia, a gente já está chegando no nosso último painel. Eu peço mais uma vez, lembrando que a gente está aqui no Zoom Webinar, e a gente tem a modalidade do Q&A, o QIA, você consegue mandar as perguntas para o nosso mediador, tá? E aí vocês conseguem participar junto conosco aqui, falando, perguntando, ou mandando até o seu ponto de vista sobre o ponto que eles estão conversando, né? Então, é bem legal.